E aí, galera do Me Salva, nessa aula vamos fazer mais um exemplo, então, envolvendo um circuito aí ligado em YY. Então, ele nos diz o seguinte: um gerador possui resistência interna ZI 0,2 mais J 0,5 ohms por fase. A tensão a vazio é V igual a 120 volts por fase. A carga ligada é de 39 mais J 28 ohms por fase. E a linha que liga o gerador à carga possui impedância 0,8 mais J 1,5 ohms por fase. E daí ele pede para a gente calcular aí as tensões e as correntes nesse circuito. Primeiramente, então, a gente tem que desenhar esse circuito para ver como é que está acontecendo aí com essas impedâncias, por exemplo, essa impedância interna, essa impedância da linha e a carga ligada. Então, o negócio é o seguinte: vamos desenhar esse circuito trifásico. Primeira coisa que tu tem que perceber nesse exemplo é o seguinte: ó, a gente vai ter aqui as tensões, ou seja, as fontes de tensões, e a cada uma dessas fontes está associada uma resistência interna, que é aquele ZI lá. Além disso, na linha de transmissão, que é o que tem entre o gerador e a carga, a gente tinha mais uma impedância, que é a impedância da linha, que é esse ZT aqui. Além disso, a gente vai ter lá as impedâncias da carga ligadas também em Y aqui. Só que o que acontece? Eu poderia pegar esse ramo, botar aqui mais uma impedância da linha, trazer para cá, mais uma impedância interna, fazer a mesma coisa para esse, e daí eu teria o circuito aí com todas as impedâncias desenhadas. Mas o que a gente já calculou anteriormente? A gente calculou que a tensão aqui nesse neutro era zero, e também nesse aqui. Então o que acontece? A gente pode transformar um circuito YY em um circuito monofásico. Por quê? Porque a gente sabe que as correntes nesse circuito aqui, elas têm sempre o mesmo módulo e a fase delas só difere de 120 graus e a mesma coisa é a tensão. Então, se a gente calcula as tensões e as correntes para uma fase do circuito, a gente tem as tensões e correntes do resto do circuito. Portanto, eu vou reescrever esse circuito trifásico YY como um circuito monofásico. Olha só, vai ficar assim, ó. A gente vai ter o nosso gerador, a gente vai ter a resistência interna dele, a gente vai ter a resistência da linha de transmissão, ou a impedância, na verdade, e aqui a gente vai ter a nossa carga. Olha só, esse circuito aqui é um circuito série muito simples de ser calculado. Voltando lá para a ordem do exercício, então a gente tinha o seguinte, ó, que a vazio a gente tinha 120 volts por fase, então essa nossa tensão ela é 120 volts. A resistência interna era de 0,2 mais J 0,5. A resistência da linha era 0,8 mais J 1,5. E a carga era 39 mais J 28. Então, aquele nosso circuito trifásico se transformou nesse circuito monofásico aqui. E agora é muito tranquilo da gente calcular qual é a corrente nesse circuito. Basta fazer a seguinte relação, olha só. A corrente I que passa nesse circuito, vou chamar de IA, como se essa fosse a fase A, vai ser igual então à tensão aplicada no circuito, que é aquele VA, sobre a impedância equivalente. Como a gente tem aqui uma impedância série, a gente vai ter o VA, que é 120, dividido por essa soma de impedâncias. Então, 0,2 mais 0,8 é 1, mais 39 é 40. 0,5 mais 1,5 é 2, mais 28 é 30. Então, a gente tem 40 mais J 30. Fazendo esse cálculo aqui na HP, a gente vai chegar no seguinte, olha só, 120 dividido por 40 mais 30 aí, ó. 2,4 com ângulo menos 36,86. Então isso aqui é 2,4 com ângulo menos 36,87 graus. Então, essa é a corrente IA.
Agora vamos calcular a corrente IB e C. É muito fácil, é só defasar essa corrente IA de mais ou menos 120 graus. Então IB vai ser esse 36,87 negativo menos 120, vai dar menos 156 graus mais ou menos. E a corrente IC vai ter também 2,4 amperes de amplitude e o ângulo vai ser então 120, vai ser 83,13 graus, esse menos 36 mais 120. Então a gente calculou aí as correntes IA, IB e IC. Agora, tu pode calcular a tensão em qualquer ponto desse circuito. Se a gente quiser calcular a tensão na carga, é só a gente fazer I vezes Z. Se a gente quiser calcular a tensão no gerador, é só a gente fazer 120 menos I vezes essa impedância aqui. E a mesma coisa vai servir para as outras cargas e para as outras fases do circuito. Então, basicamente, o que a gente viu nesse exercício aqui é que a gente pode transformar um circuito trifásico em um circuito monofásico muito mais simples. E depois as grandezas que a gente obter, é só a gente transformar elas nas grandezas das outras fases, adiantando ou atrasando 30 graus. Então essa é uma técnica muito útil na hora de resolver circuitos em Y aí que a gente ainda não tinha visto. Nas próximas aulas a gente vai fazer alguns outros exercícios aí, dessa vez com circuitos em delta, para depois a gente aprender como é que a gente transforma um circuito em Y em um circuito em delta, sem que a gente não tenha nenhuma perda aí em termos de valores, em termos de tensões e correntes. Era isso aí então, e até as próximas aulas.